Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Darash, nossa reunião de jovens. Darash significa buscar, é um verbo hebraico que significa buscar. E o nosso objetivo é ter um grupo de jovens que busca a Deus, por isso o nome do nosso grupo é Darash. E nós já estamos nos reunindo há algumas semanas virtualmente, já estamos nos reunindo começando pelo Instagram e agora também pelo Facebook, para que os jovens da nossa igreja e jovens de outras igrejas também, não apenas jovens, pessoas aí, crentes que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus, nós estamos transmitindo para que essas pessoas possam continuar se nutrindo, se alimentando espiritualmente. E nós estamos no meio de uma série a respeito de morte, nós estamos falando sobre morte. Os noticiários, tudo que tem acontecido aí no mundo, tem usado muito a palavra morte, é uma palavra que tem aparecido muito, né? E nós precisamos entender biblicamente esse conceito para desfazer algumas mitologias em torno disso, né? As pessoas pensam que quando você morre, você vira uma estrelinha no céu e aí você olha pelas pessoas aqui na terra, ou quando você morre, você dorme até Jesus voltar, né? Essa ideia toda aí que muitas pessoas acreditam. E o nosso objetivo é desmistificar tudo isso, é mostrar que isso não é bíblico e construir uma teologia bíblica da morte. Como olhar a morte, como encarar a morte, ver como a Bíblia responde essa realidade, aí a responder isso biblicamente. Então vá se ajeitando aí, vá chegando no Instagram, no Facebook, compartilhe a live para que mais pessoas visualizem as transmissões. Lembre-se que nós temos transmissões dos cultos aos sábados para os jovens, nos domingos de manhã e à noite e também às quartas-feiras. Então nós temos aí, a nossa igreja tem várias transmissões ao longo da semana para que você, isolado aí de casa, possa acompanhar esses estudos, tá ok? E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho a respeito desse tema. Vamos continuar falando a respeito de morte, como a Bíblia encara a morte. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero apenas fazer um destaque. Na semana passada, no final da nossa transmissão, nós tivemos um tempo de perguntas e respostas. E uma pessoa, não me lembro quem, perguntou a respeito da expressão seio de Abraão, que aparece lá em Lucas capítulo 16, onde você tem um homem rico, que era incrédulo, Lázaro, um mendigo, um pobre, que era crente, os dois morrem, e o Lázaro, que era um servo de Deus, vai para o céu, enquanto o rico morre e vai para o inferno. E então fala que Lázaro estava no seio de Abraão, né? E aí a pessoa pergunta, o que é essa expressão? Né? Claro que o texto quer enfatizar que Lázaro, diferente do rico, ele foi no céu, está desfrutando ali da companhia de Abraão, mas a expressão seio de Abraão nos remete às refeições da antiguidade. Eu queria trazer esse detalhe para vocês. As refeições da antiguidade, ali no Oriente, se vocês se lembrarem, elas eram compartilhadas em mesas mais baixas, onde as pessoas se reclinavam ali umas sobre as outras, né? Como acontece, por exemplo, na ceia, né? Onde João se reclina ali sobre Jesus, né? Fica o ombro no peito da pessoa ao lado, para que todos possam se servir na mesa. Então a ideia, quando fala seio de Abraão, não é que seio de Abraão é um sinônimo de céu. É mostrar que seio de Abraão mostra um banquete, uma refeição em que Lázaro estava participando agora, em contraste com a sua vida aqui, quando ele era pobre e comia das migalhas da mesa do rico. E agora a situação se inverte. Lázaro está no banquete e o rico está tendo um sofrimento ali, vendo Lázaro ao longe e sofrendo ali, pedindo para que Lázaro, né, ajude ele de alguma maneira, né, Lázaro, Abraão. Então essa é a expressão seio de Abraão, é isso que essa expressão remete, a um banquete. Mas esse texto de Lucas 16, como nós já temos falado várias vezes, é importante para nós construirmos algumas ideias a respeito da teologia bíblica da morte. Vejam que o rico e o Lázaro, né, ou seja, aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno, né, em uma linguagem mais simples, eles não ficam dormindo, esperando o futuro, nada disso. Eles não reencarnam, nada disso. A pessoa morre e já desfruta ali de uma realidade posterior, seja o céu, seja o inferno, como nós falamos lá no nosso primeiro estudo. Então esse texto é muito importante para a nossa compreensão a respeito desse assunto, da vida após a morte, né? Muito bem. Quantas pessoas temos aí, Helena? Aqui. 26, 35. Beleza. Então, compartilhem aí pelo Facebook, divulguem aí no Instagram, comentem aí embaixo. Pelos próximos minutos, nós vamos caminhar hoje em mais um estudo da nossa série a respeito de morte.
E se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa com a gente, escreve aí nos comentários aqui do Instagram ou do Facebook, porque no final a gente pode interagir com você, sim. Os comentários no Instagram são desativados depois, são ativados de novo na hora das perguntas, porque senão fica aparecendo notificações e não dá para ler a luz. Tá ok. Então, a pessoal do Instagram, estejam atentos aí, porque se você tiver uma dúvida, anota aí no celular, no papelzinho, e ao final, quando abrir para pergunta e resposta, aí você pode mandar no Instagram. E o pessoal do Facebook, aí vocês não têm o bloqueio dos comentários, né? Muito bem, gente, eu quero orar para a gente começar o nosso tempo aqui. Pelos próximos minutos nós estaremos juntos. Eu quero seguir o mesmo tempo que temos seguido ao longo dos últimos estudos, que é o tempo do Instagram, de no máximo 1 hora, para que nós consigamos fazer uma live só pelo Instagram. E depois esse vídeo é disponibilizado no nosso canal do YouTube. Ele fica disponível no Facebook, mas ele também é disponibilizado no canal do YouTube. Agora uma aba lá para os nossos estudos do Darash. Eu vou orar e depois nós começamos o nosso estudo então. Senhor, nós agradecemos por mais esse dia. Obrigado por sua provisão, por sua proteção. Obrigado por seu amor, por sua misericórdia derramada em nossas vidas. E nós queremos pedir agora que o Senhor nos auxilie, Pai, a entender esse assunto tão delicado, difícil, doloroso, especialmente no momento que nós temos vivido. Que nós sejamos sensíveis à sua palavra, que nós sejamos obedientes à sua palavra e que nós sejamos orientados pela sua palavra, para que as nossas ideias não fujam do que o Senhor diz a respeito desse assunto. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, hoje, dando sequência no nosso estudo a respeito de como a Bíblia vê a morte, eu quero falar para vocês alguns lembretes que a realidade da morte nos traz. O que eu quero dizer com isso? Eu já mencionei desde o primeiro estudo que nós tivemos que a morte, a realidade da morte, quando vista biblicamente, nos ajuda a viver de uma maneira diferente. O crente, diante da realidade da morte, vive de uma maneira diferente. E os incrédulos, aqueles que não são crentes, que não têm em Jesus ainda o seu Salvador, mesmo os incrédulos são desafiados, confrontados diante da realidade da morte. Então esse é um assunto de suma importância para nós. No primeiro estudo que nós tivemos, nós falamos a respeito de definições, o que é e o que não é morte. Nós desmistificamos aí várias coisas que inclusive seitas como o Adventismo, os Testemunhas de Jeová, falam a respeito da morte. Nós definimos o que é morte biblicamente. No segundo estudo, na semana passada, nós falamos a respeito de como o Antigo Testamento vê a morte, o Sheol, aquela expressão da sepultura, né? E como o Novo Testamento vê a morte, a vitória de Jesus sobre a morte, a certeza da nossa vitória sobre a morte também. E hoje eu quero mostrar para vocês uma realidade um pouco mais presente da morte. Ou seja, como a morte, como a realidade da morte, de que nós aqui nesse mundo estamos sujeitos a morrer, como essa realidade muda a nossa vida hoje. Como as realidades que nós temos tratado até aqui mudam o nosso modo de viver hoje. E enquanto falamos disso, eu quero responder também algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem a respeito de morte. Então eu dividi o nosso tempo de estudo em 2 pontos, 2 tópicos. 2 lembretes que a morte traz consigo. Ou seja, quando nós pensamos na morte, quando nós pensamos nessa realidade, nós temos 2 post-its embutidos nisso. Nós temos 2 lembretes embutidos nisso. Quais são esses lembretes? Em primeiro lugar, a morte nos lembra de que a vida é passageira. A vida é efêmera, a vida passa rápido, a vida voa. Nós vamos ver isso nesses textos que eu listei aqui. E o segundo lembrete que eu quero comentar com vocês é que a vida demanda sabedoria. A morte nos lembra que a vida demanda sabedoria, que ela demanda temor a Deus. É isso que eu quero dizer aqui com sabedoria, temor a Deus. Então esses 2 lembretes que vêm com a realidade da morte nos ajudam a ter uma vida diferente aqui. Por isso é muito importante que você preste atenção no estudo de hoje. Porque se você quer viver de uma maneira que agrada a Deus, se você quer viver de uma maneira harmoniosa com a Escritura, se você é um crente e quer entender melhor como isso se aplica à sua vida, você deve se atentar a esses 2 lembretes aqui, ok? É claro que a realidade da morte nos lembra de muitas outras verdades que nós já temos tratado aqui. Mas hoje eu quero enfatizar esses 2 lembretes,
que a vida é passageira e que a vida demanda sabedoria. Vejam, a realidade da morte traz implicações para a nossa vida. Vejam essa realidade e prestem atenção nisso. Vamos começar aqui então falando a respeito da efemeridade da vida, né? Que a vida é passageira. Eu quero ler com vocês o Salmo 90. Aqui é um salmo escrito por Moisés, uma oração de Moisés, né? É o que diz o título aí do Salmo 90, e que mostra essa realidade da vida ser passageira. Mostra questões como expectativa de vida, mostra questões sobre qualidade de vida, coloca o ser humano diante do cenário da morte e como o ser humano deve responder a essa realidade. Então veja aí comigo o Salmo 90, é um texto importante para nós construirmos uma teologia bíblica a respeito da morte. O Salmo 90 mostra para nós que a vida é passageira. Veja só o Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Vejam aqui o contraste entre Deus e os homens. Os homens são passageiros. A nossa existência aqui nessa realidade, né? A nossa vida aqui, né? Nesse mundo, né? É limitada. Nós voltamos ao pó, nós morremos, enquanto Deus vive de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus não teve começo e não tem fim. É um contraste que nós temos aqui nesse salmo. Mas continue aí, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, ou seja, passa rápido. A vida humana é passageira, é rápida, é efêmera, voa. Quando você vê, já acabou, né? Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Notem aqui que a temática da ira de Deus está presente, porque vocês devem se lembrar que houve um tempo em que o povo de Israel andou ali pelo deserto, o tempo em que Moisés liderou o povo andou ali pelo deserto, e por conta da ira de Deus sobre o pecado do povo de Israel, eles não entraram na terra prometida, toda uma geração morreu até que o povo conseguisse entrar na terra prometida. Então Moisés viu a ira de Deus se manifestando em mortes diversas vezes, o povo viu isso, as disciplinas de Deus, o fato de toda uma geração morrer para que a próxima geração entrasse na Terra Prometida. Então nós vemos aqui os efeitos da ira de Deus sobre o povo rebelde. Mas eles falam, nós estamos sentindo isso, nós vemos isso. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo se passa rapidamente e nós voamos. A vida é passageira. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vejam aqui, nesse salmo curtinho, Salmo 90, essa realidade que eu mencionei, da vida sendo passageira. Eu quero destacar dentro do Salmo 90 duas realidades aqui. Primeiro, a questão de expectativa de vida já nos dias em que o Salmo foi escrito, né? Já nos dias aqui da peregrinação do povo no deserto. Veja só, se vocês olharem para o capítulo final do livro de Deuteronômio, se vocês olharem o último capítulo do livro de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés,
Se vocês olharem o capítulo final do livro, capítulo 34 de Deuteronômio, vocês verão que Moisés morreu com 120 anos. Deuteronômio 34, 7 fala: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então nós vemos que Moisés morreu aqui com energia. Moisés morreu com 120 anos, um velhinho ali, bem ativo. Não é? Mas no Salmo, aqui no Salmo 90, nós percebemos que a expectativa de vida daquela geração era de 70 a 80 anos, havendo muito vigor 80 anos. Né? Então, quando nós pensamos na realidade da expectativa de vida, nós temos aqui um lembrete de que ao longo do Antigo Testamento, especialmente ali no livro de Gênesis, nós vemos um declínio da expectativa de vida. Hoje nós lutamos para que nós vivamos 70, 80, algumas pessoas 90 anos, né? Mas é raro você ver isso acontecer. E já naqueles dias a expectativa era uma expectativa de vida baixa, uma expectativa de 70, 80 anos. Moisés morreu com 120, bastante até, se compararmos com essa expectativa de vida aqui. Mas notem, se você vê o começo do livro de Gênesis, você vai notar que a expectativa de vida era muito maior. Tinha gente lá que morreu com quase 1000 anos. Né? Eu tenho um gráfico, inclusive depois dos próximos dias haverá um vídeo que vai ser publicado no canal da nossa igreja, estejam atentos, onde eu vou conversar com o doutor evangelista da nossa igreja, o Leandro Boer, doutor Leandro Boer, onde nós vamos falar a respeito de questões clínicas que envolvem a morte, questões médicas, falaremos sobre expectativa de vida à luz da medicina, falaremos sobre experimentos nazistas, né, para prolongar a vida, e vários assuntos que nós estamos bolando aí, estejam atentos. E um dos tópicos que nós vamos falar é sobre a expectativa de vida. E se você olhar, por exemplo, alguns nomes do livro de Gênesis, né, do Antigo Testamento, do Pentateuco, você vai perceber que muitos deles morreram com quase 1000 anos. E depois do dilúvio, né, quando a humanidade se afunilou para algumas poucas pessoas ali, a expectativa de vida diminuiu muito. Passou de quase 1000 para o que Moisés fala aqui, 70, 80 anos. Por que isso acontece? Aguarde o videozinho que nós vamos responder isso para você. Muito legal, já conversei um pouco disso com o Dr. Leandro e vai ser muito bom para você. Mas nós vemos essa realidade da expectativa de vida diminuindo. Né? E não apenas em termos de tempo, em termos de quantidade, mas nós percebemos que a qualidade da nossa vida, dos nossos dias úteis, né, também cai. Eu estou com 26 anos. E eu estava falando aqui para minha esposa que eu estou com uma dor na lombar aqui, que eu não consigo ficar sentado direito. Mas tudo bem que eu sou... Vocês sabem que eu tenho um histórico de atleta, né? Eu sou... não sou nada disso, né? Mas estou com dores, já estou ficando calvo, né? Às vezes eu preciso forçar um pouco a vista, né? Então a gente percebe que a nossa qualidade de vida também não é lá das melhores. Os nossos órgãos, né, vão funcionando de maneira limitada e com o tempo, né? E nós percebemos isso no livro de Eclesiastes. Veja comigo, Eclesiastes capítulo 12, veja como Salomão descreve essa realidade, a da velhice. Nós estamos falando que a vida é passageira, que a expectativa de vida, na época que o Salmo 90 foi escrito, era de 70, 80 anos, e o próprio Moisés fala que ainda assim é canseira, ainda assim é difícil. E nós percebemos isso hoje, a diminuição da qualidade de vida também. Veja Eclesiastes 12, a partir do versículo 1. Veja só. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Vejam que aqui há uma linguagem poética para falar que o nosso corpo vai ficando fraco. As nossas pernas já não têm mais vigor, os nossos braços já não têm força, os nossos olhos já não enxergam bem, os nossos dentes já são poucos, já não têm vigor também. Versículo 4. E os seus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz,
te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então nós temos aqui essa realidade da qualidade de vida. E o texto mostra para nós, de novo aquela ênfase que nós demos lá no primeiro estudo, que o ser humano é feito de uma parte material e uma parte imaterial. Pó, terra, né? E alma. O nosso corpo padece quando nós morremos, na sepultura, mas nós temos um espírito que não desaparece, não deixa de existir, não fica dormindo eternamente, né? O texto mostra isso para nós. Mas mostra para nós que conforme nós vamos ficando velhos, realmente os nossos 70, 80 anos muitas vezes se tornam um peso, se torna difícil, né? Eu com os meus 26 anos já estou sentindo o peso disso, né? Que dirá os mais velhos aí, né? Então nós percebemos essa questão da expectativa e da qualidade de vida. Agora vejam, isso mostra em primeiro lugar o efeito do pecado. Eu quero destacar isso aqui para vocês. Quando nós vemos uma expectativa de vida diminuindo de quase 1000 anos, primeiro que a morte não era natural ao homem, nós já vimos isso. Diminuiu então de algo que não era natural para algo que se tornou comum, né? Ou seja, as pessoas morrem agora. E elas morriam com 900 e poucos anos. Depois do dilúvio isso começou a cair, começou a diminuir para 70, 80 anos. Então essa diminuição drástica da expectativa de vida nos lembra que o pecado entrou na humanidade, causou um estrago na humanidade a nível celular. A nível molecular, as nossas células têm um tempo de vida menor agora por causa do pecado. E conforme o tempo passa, conforme as gerações passam, o nosso DNA, as nossas células, né, a nossa composição física, né, com o passar das gerações, ela vai se deteriorando. Ela vai piorando, o pecado vai destruindo mais a nossa humanidade, que antes era de um jeito e agora, por conta dos efeitos do pecado, já vai se destruindo, vai sendo destruída. É por isso que a medicina tem um papel tão importante na nossa vida, para tentar, pela graça de Deus, segurar um pouco os efeitos do pecado. Né? Então é por isso que nós acreditamos ali na eficácia dos remédios, buscamos tratamento para isso, porque é uma expressão da graça de Deus para brecar um pouco os efeitos destrutivos do pecado no nosso corpo, que só vai se deteriorando com o passar do tempo. Mas nós percebemos não apenas o efeito do pecado, como também a misericórdia de Deus. Em que sentido? Bom, nós temos enfatizado desde o primeiro estudo a realidade da ressurreição, onde nós teremos um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais se deteriorar. Nós teremos, sei lá, outras células, supercélulas, uma coisa totalmente diferente, né? É um corpo totalmente diferente do que nós conhecemos, que não vai ter uma expectativa de vida reduzida, que nós teremos uma qualidade de vida, como é descrito em Eclesiastes 12, não. Então nós vemos a misericórdia de Deus em, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nos proporcionar no futuro um corpo glorificado. Por isso que nós, os crentes, precisamos valorizar a pauta da ressurreição também. A ressurreição não fala apenas que nós vamos voltar à vida e desfrutar desses corpos aqui que nós temos hoje. Não, nós teremos corpos diferentes, corpos glorificados, incorruptíveis. Isso mostra a graça de Deus. Mas além disso, nós percebemos já a misericórdia de Deus hoje também. Por quê? Porque Deus poderia ter acabado com Adão e Eva já no momento em que eles desobedeceram a ordem de não comer o fruto. Nós não precisaríamos falar de expectativa de vida. Vive 70, 80 anos. Adão e Eva poderiam ter morrido naquela hora, na hora em que eles comeram daquele fruto. Mas Deus foi misericordioso e concedeu aí anos de vida aos patriarcas, a nós, anos de vida, para que nesse período aqui nós pudéssemos desfrutar da sua graça, da sua bondade, da oferta de salvação que há em Jesus. Então nós vemos a misericórdia de Deus também nessa expectativa de vida. Nós pensamos que a vida é passageira, mas a vida é passageira e não é inexistente por conta da misericórdia de Deus.
Deus não precisava nos dar 70, 80 anos. Deus não precisa de nós. Mas em sua graça Ele nos dá 70, 80 anos para que nós desfrutemos da criação, para que nós corramos até Ele, ao sacrifício de Jesus, nos aproximemos dEle, nos reconciliemos com Ele, abrindo portas para uma vida eterna. Então a vida é passageira, mas ela não deve ser jogada fora. Ela não deve ser descartada como algo que, por ser passageiro, não tem valor. Não. Nós vemos que a misericórdia de Deus reveste a nossa vida de valor, reveste a nossa vida de importância também. E os anos que Deus nos dá são anos preciosos, que expressam a graça e a misericórdia de Deus. Mas vamos caminhar aqui para a gente não ficar travado no primeiro ponto. Então nós vimos o Salmo 90, e eu quero ler rapidamente o Salmo 139, não o Salmo inteiro, mas um versículo do Salmo 139, que responde para nós uma questão muito importante. Responde para nós uma questão que muitas pessoas perguntam, ou se perguntam, né? Quem determina o dia da morte? Será que existe um dia específico para o qual eu vou morrer? Ou será que é o acaso, né? Será que Deus me deu a vida, mas será que é o diabo que me dá a morte, né? Como que é esse negócio aí? Bom, o Salmo 139 mostra que Deus é quem determina a vida e a morte. E nós temos um tempo de vida determinado. Nós temos os nossos dias, os minutos, os segundos, os milésimos determinados por Deus. Nosso Deus é um Deus soberano que controla todos os detalhes do universo que Ele criou. Todos os detalhes. Nada foge do controle absoluto de Deus. E nessa sua soberania, Ele decretou também os dias da nossa existência, os dias da nossa vida aqui. Tá? Veja o Salmo 139, versículo 16. Veja só. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, quando o salmista era ainda um feto, um bebezinho na barriga da sua mãe, quando ele estava começando ali a se formar, Deus o viu ali. Não há nenhum lugar em que o ser humano possa se esconder de Deus. E veja, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quem determina os nossos dias? Quem determina quantos anos vamos viver? Quem toma a nossa vida quando esses dias chegam ao fim? Quem escreve isso e coloca isso em movimento na história? É Deus. É Deus que faz isso. Então nós precisamos fazer assim como Jó, muitas vezes, e lembrar que quando nós passamos por uma perda de um ente querido, quando nós passamos por um momento de luto, nós devemos lembrar que o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem dá a vida e Deus que tira a vida com a morte. É Deus que faz isso. Não é o diabo, como algumas pessoas pensam, né? Não, Deus dá a vida, mas quem controla a morte aí, né? Quem faz com que a pessoa morra é o diabo. Como se Deus não tivesse controle sobre isso. Não, não é isso. O diabo nos coloca medo por meio da morte. Nós vimos isso na semana passada no texto de Hebreus, onde fala que o diabo coloca medo por meio da morte, mas em Cristo nós vencemos esse temor, nós não temos mais esse temor porque Jesus venceu a morte. Mas quem determina os dias da nossa vida é Deus. Então, nós devemos ter uma postura no luto. Vejam aqui, prestem atenção. Nós nos entristecemos, nós ficamos muito profundamente chateados, enlutados, arrasados muitas vezes quando perdemos algum ente querido. Mas nós não podemos questionar a soberania de Deus. Nós não devemos adotar uma postura questionadora, uma postura murmuradora, porque é Deus que determina os dias da nossa vida aqui. Os nossos dias foram escritos, cada um deles escritos e determinados, de acordo com a vontade de Deus. Então é Deus que determina a vida e a morte. E o que isso nos ensina? Bom, Jesus faz uma aplicação interessante disso. Lá em Mateus 6, 27, abra sua Bíblia aí rapidinho comigo, Jesus está falando a respeito de ansiedade. Ele fala, olha, vocês não devem andar ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Em Mateus, capítulo 6, no versículo 27, nós percebemos Jesus fazendo uma aplicação dessa realidade da determinação dos nossos dias de vida por Deus. Por que nós não devemos andar ansiosos? Porque Deus determinou os dias da nossa vida. E o que nós fazemos então? Nós vivemos aí feito loucos, fazendo o que bem dá na nossa telha, ignorando que Deus... Não. Por conta disso, nós não vamos andar ansiosos, mas nós vamos colocar as nossas prioridades no lugar certo.
nós vamos buscar o reino de Deus e sua justiça, nós vamos buscar a crescer em santidade, nós vamos buscar crescer no temor do Senhor, porque os nossos dias já estão escritos, Deus controla a nossa história. Por isso nós não andamos ansiosos, desesperados, né? O coronavírus chegou, meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer? Nossa, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, as coisas não têm mais graça para mim, eu estou aí na iminência da morte. Meus irmãos, o crente não é assim. O crente não anda ansioso. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz a respeito disso. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, pode acrescentar alguns centímetros ao rumo da sua vida? Então nós temos uma linha. A nossa vida começa aqui e termina aqui. Eu estou super ansioso. Não vai mudar nada. A linha da minha vida vai ter sempre a mesma medida. Deus determinou isso. Então nós, os crentes, não podemos ser pessoas desesperadas. Nós não sabemos quando Deus nos chamará para si, nós não sabemos quando nós morreremos, mas o que nós sabemos é que nós não devemos viver desesperadamente ansiosos aqui agora. Se você está aí angustiado por causa do coronavírus, tome as precauções, lave as mãos, ande de máscara, passe o álcool gel, faça tudo isso, né? Não tem problema nenhum, mas, você deve fazer isso até, mas não viva neurótico, não viva ansioso por conta disso. Coloque as suas prioridades no lugar certo, na busca do reino de Deus, dos seus valores, na comunhão dos irmãos, no estudo da palavra de Deus, numa vida de santidade. Coloque as suas prioridades no lugar certo. E não viva ansioso, tentando descobrir ali, ou driblar a morte, para que você possa morrer mais para frente, né? Não existe premonição. Sabe aquele filme? Não sei se os adolescentes conhecem esse filme, Premonição. Você conhece o filme Premonição? Conhece, né, a Premonição? Não sei se todos vocês conhecem aquele filme Premonição. Tem uma franquia de filmes, né, em que as pessoas driblam a morte, né? Elas saem da rota da morte, aí começa todo um negócio lá, né? A vida real não é assim, tá? Não existe essa premonição, não existe isso. Se você vai morrer no dia que Deus determinou que você vai morrer. Como eu disse na semana passada brincando, só o peru morre na véspera, né? Na véspera do Natal, só. De resto, todos nós morremos no dia que nós temos que morrer. Tá? É assim, então não andem ansiosos, você não sabe quando isso vai acontecer, porque isso não diz respeito a você. Independentemente do tempo de vida que você tem ainda ou não, Deus quer que você viva no temor dele, em sujeição ao seu filho. Mas o Salmo 90 usa uma expressão interessante. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. E o que Moisés quer dizer com isso? Ele não quer dizer que nós devemos contar, né? 1, 2, 3, 4, eu tenho 26 dias, 26 anos, né? Não é isso. Contar, né, quantos dias de vida eu tenho, não é isso que Moisés está falando. O Salmo 90 nos ensina, ao dizer isso, ensina-nos a contar os nossos dias, está pensando, olha, ensina-me, mostra-me como a minha vida é passageira, como a minha vida é curta. Ensina-me a encarar a vida à luz dessa vida passageira, dessa efemeridade, para que eu alcance um coração sábio. E aqui eu quero passar do nosso primeiro ponto para o nosso segundo lembrete. Se por um lado a vida é passageira, o Salmo 90 também nos lembra que a vida demanda sabedoria. E com sabedoria eu me refiro ao temor a Deus. Provérbios fala já no primeiro capítulo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você quer ser alguém sábio, você precisa temer a Deus. Viver na presença de Deus, lembrando que Deus está em todo lugar e você deve honrá-lo, você deve viver de acordo com os seus preceitos. Só um crente pode alcançar isso aqui por meio de Jesus. Nós não podemos alcançar a sabedoria por esforço próprio, o temor a Deus por esforço próprio. É só Jesus a que nos concede isso, o Espírito Santo habitando em nós, que nos dá a possibilidade de, por meio da palavra, do crescimento espiritual, alcançar um coração sábio. Mas a nossa vida, que é passageira, demanda sabedoria. E eu quero mostrar isso a partir de um contraste muito rápido aqui para vocês. Um contraste entre duas expressões que aparecem na Bíblia. Uma expressão que eu acho muito bonita e que aparece no Antigo Testamento, que é a expressão ditosa velhice. Morreu Abraão em ditosa velhice. É uma expressão muito bonita, né? E o contraste com o que nós chamamos de uma morte prematura. E aí você fala, mas pastor, você disse que não existe morte fora do tempo, né? Que as pessoas morrem quando Deus determina. Por que está morte prematura? Eu já vou explicar isso para vocês, nós já vamos entender isso. Mas veja aqui, vamos começar por esse lado aqui. O que é então uma ditosa velhice?
Veja aqui o exemplo de Abraão em Gênesis capítulo 25, no versículo 8. Veja Gênesis 25, versículo 7 e 8. Olha só, Gênesis 25, versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Veja, ele morreu em ditosa velhice. Ou seja, ele morreu estando numa boa fase da sua vida, numa fase em que ele estava satisfeito na sua vida. Veja o exemplo de Isaac, em Gênesis 35. Veja essa expressão, como ela é bonita, como ela encerra a vida dos servos de Deus. Veja, Abraão, Isaac, Davi, Jó. Você quer morrer em ditosa velhice? Siga o exemplo dos servos de Deus. Veja Isaac, no capítulo 35, versículo 29. Veja só. Versículo 28. Foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Quando aparece aqui velho e farto de dias, não quer dizer que Isaac já não aguentava mais. Eu estou farto dessa vida. Eu já não aguento mais, eu não consigo enxergar direito. Eu não ouço o que os outros falam. Não é isso. Velho e farto de dias quer dizer, olha, ele está saciado. Isaac viveu tudo o que ele poderia ter vivido, ele aproveitou bem a sua vida, debaixo do temor de Deus, ele está saciado, ele viu seus filhos, ele viu a sua descendência, ele se casou, ele teve posses, ele teve dias que o saciaram. E nós vemos isso em Davi, também em Jó, o livro de Jó, o último versículo do livro de Jó, é essa realidade. Veja aí, Jó, capítulo 42, veja como termina o livro de Jó. Jó 42, 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, saciado, satisfeito. Teve uma boa vida, assim, uma vida completa, realizada. Ele teve realizações, ele viveu debaixo do temor a Deus. Então nós percebemos que um dos elementos para uma ditosa velhice é o temor a Deus. Por isso a vida demanda sabedoria. Se você, jovem, quer ter uma ditosa velhice, morrer em ditosa velhice, você deve seguir o conselho de Eclesiastes que nós lemos há pouco. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora é um momento bom para lembrar isso. Para que você não jogue a sua juventude e a sua velhice no lixo. Para que você tenha uma ditosa velhice. Veja, talvez você não seja crente. Talvez você esteja aí nos assistindo e esteja entregue aos seus desejos, fazendo o que dá na sua telha, a imoralidades, achando que isso é curtir a vida. Não é curtir a vida. O final da sua vida pode ser diferente desses daqui. Não vai ser uma vida farta de dias, saciada em ditosa velhice, não. Triste, sozinho, desamparado, com medo da morte. Por meio do que Jesus fez na cruz, por meio da obra de Jesus na cruz ao vencer a morte, nós agora não temos mais medo da morte. Eu encaro a velhice agora de outro jeito. Eu, ao entregar a minha vida a Jesus, eu estou confiando num Senhor que cuida de mim. Num Deus que me sustenta no vale da sombra da morte. Eu encaro essas realidades de um jeito diferente. E isso começa na minha juventude. Eu não ando neurótico, ansioso. Eu não coloco as minhas prioridades no lugar errado, não. Eu caminho, se Deus assim permitir, para uma morte em ditosa velhice. É assim que os servos de Deus, muitos servos de Deus, morreram, mostrando que o servo de Deus, ele morre realizado muitas vezes ali, satisfeito com o que Deus fez em sua vida, vendo tudo aquilo que aconteceu ao seu redor, saciado. Né? Então esse é um alvo que nós devemos buscar, por meio da sabedoria. Mas há um contraste. E o contraste é a morte prematura. Agora, o que é morte prematura? Bom, entenda, isso não contradiz o que nós vimos antes. De fato, o Salmo 139 mostra, e Mateus 6 também mostra, que os nossos dias estão determinados. Nós não morremos antes da hora. Mas às vezes a Bíblia usa a expressão de morte prematura. Por exemplo, em Eclesiastes 7,17, fala sobre
morrer antes da hora. Você fala, nossa, mas é possível morrer antes da hora? Você não disse isso lá, pastor? Não. A ideia de morte prematura não é morrer antes da hora que Deus determinou, mas é quando o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, ela morre na sua juventude. Ela morre antes do que se espera que uma pessoa viva. Não é normal nós vermos jovens morrer. Não é o esperado, não é a expectativa. Nós temos uma expectativa de 70, 80 anos. E quando nós vemos uma pessoa morrendo com 20, uma pessoa morrendo com 30, como nós temos visto aí com o coronavírus acontecendo, né? E sempre aconteceu na história, por iniquidade, por pecado, por doenças e tudo mais, nós vemos que isso não é o normal. Isso não é a expectativa normal. Não é normal um pai enterrar um filho. É normal, é comum um filho enterrar seu pai, mas às vezes a coisa inverte. Então por isso que nós falamos de morte prematura. Não porque é antes da pessoa morrer, não porque a pessoa morre antes do que Deus determinou, mas porque olhando para o que é comum, porque é normal aqui na nossa realidade, muitas vezes o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, morre na juventude. Ela morre no auge do seu vigor. Vamos ver aqui alguns textos que falam a respeito disso. Veja Jó, capítulo 22. Hoje nós estamos aí bastante em Jó, em Salmos, porque é um tema, né, a realidade da morte, tal, é um tema frequente né, nesse contexto aqui da poesia, né, do livro de Jó, Salmos, Eclesiastes. E notem aqui um contraste, um parênteses muito rápido aqui. Nós conhecemos poetas, movimentos literários que tratam a morte de um jeito totalmente não bíblico. Idolatram a morte, acham que a morte é o suprassumo de tudo. Mas nós, olhando para o livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, até Provérbios, nós percebemos que há um jeito adequado de falar da morte, até poeticamente. A poesia bíblica nos ensina a falar da morte, nos ensina a comunicar isso. Então, abandone esses poetas que falam da morte de um jeito louvável, né? Transformando a morte em uma coisa adorável, né? Uma coisa que você tem que buscar. Foge disso. Olha para como a Bíblia, como a poesia bíblica olha a morte, né? Aprecie a poesia bíblica. Veja o que diz Jó 22, versículos 15 e 16. Olha só. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Ou seja, homens iníquos que ao longo de toda a história morreram prematuramente, na juventude. Né? Algumas traduções até trazem isso. Acho que a Nova Versão Transformadora, ela já traz algumas dessas traduções aqui como uma morte na juventude. Veja também o capítulo 36 de Jó, Jó 36, 13. Veja o que o livro de Jó diz a respeito disso. Jó 36, 13. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro, ou seja, presos, né, ali, sofrendo, né, a punição, o castigo, não clamam a Deus. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. A Nova Versão Transformadora traduziu esse versículo como e morrem em meio à imoralidade. É o retrato de muitos jovens hoje. Jovens que morrem na flor da idade porque se entregam à imoralidade. Porque esquecem que a vida é passageira e esquecem que ela demanda sabedoria. Esquecem do temor a Deus e vivem a vida como quer. E então acabam tendo uma morte prematura. No que seria um momento de grandes conquistas da sua vida, eles acabam morrendo. E nós vemos essa realidade aparecendo em outros textos. Nós vemos no Salmo 55, 23, nós vemos em Eclesiastes 7, 17, isso aconteceu. Então o que eu quero mostrar com esse contraste, meus queridos? Que nós, os crentes, devemos viver no temor do Senhor, devemos temer a Deus, obedecê-lo, seguir a sua palavra, lembrar que o Senhor nos observa, que o Senhor nos dá as ferramentas para que nós vivamos uma vida de santidade, e dessa maneira nós caminhemos, nós trilhemos esse caminho dos servos de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida realmente boa. Não boa, como alguns dizem, a teologia da prosperidade, né? Boa materialmente, né? Ser ricos, não é isso. Boa no sentido de uma vida bem vivida, uma vida aproveitada, uma vida com realizações pessoais, por que não? O Senhor concede isso muitas vezes aos seus servos.
Diferente daqueles que ignoram a Deus e acabam morrendo na juventude. Diferente daqueles que ignoram a Deus, que não estão nem aí para Deus e acabam padecendo no auge, no vigor da sua juventude. Nós somos jovens, o Darash é uma reunião de jovens. Talvez você não seja tão jovem aí que está nos assistindo, mas vale para você também. Nós somos jovens, nós precisamos lembrar de Deus agora, temê-lo agora, seguir o que Ele diz agora, entregar a nossa vida a Ele agora, obedecê-lo agora, não amanhã, porque nós não sabemos quando a nossa linha chegará ao fim. Mas nesse tempo que Deus nos dá, na sua misericórdia, na sua graça, o convite a uma vida temente a Ele é feito a você se você não é crente. E a você que é crente, as ferramentas para que você viva uma vida de santidade, de temor a Ele, são dadas por você. A você, na Bíblia, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio de transmissões como essa, aí, de estudos da Palavra de Deus, enfim. Nós temos ferramentas para caminhar no exemplo dos servos de Deus. Diferente dos ímpios. Agora, eu quero destacar um último detalhe. No Novo Testamento, muitas vezes a morte, ela acontece de maneira disciplinar. 1 Coríntios capítulo 11, 1 João capítulo 5 e Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira, mostra para nós que muitas vezes Deus, para purificar a sua igreja, muitas vezes Deus, para manter a santidade do seu povo ali, Deus traz a disciplina sobre os crentes. E como essa disciplina muitas vezes se manifesta? Com a morte. Isso significa que a morte, muitas vezes, é fruto da disciplina de Deus. Nem sempre nós conseguimos identificar isso. Essa pessoa morreu porque Deus disciplinou ela, né? Paulo identificou isso em 1 Coríntios 11. Ele fala, olha, vocês estão tomando a ceia indignamente. Vocês estão se esquecendo dos seus irmãos quando vocês tomam a ceia. Vocês estão desprezando os seus irmãos. E não é por acaso, então, que muitos de vocês dormem. Aí um eufemismo, né, uma linguagem figurativa para falar que eles morreram. Ou seja, aqueles crentes morreram, segundo o apóstolo Paulo, porque eles não respeitavam, não se lembravam do que significa a ceia do Senhor. Eles tomavam a ceia indignamente. Então Paulo falou, essas pessoas morreram por conta da disciplina de Deus. O apóstolo João, em 1 João 5, fala que existem pecados para a morte. Uma das possíveis interpretações disso é que João está falando, a exemplo de 1 Coríntios ou de Atos, que existem pecados que são punidos, a disciplina de Deus é expressa em morte. Então, peraí, pastor, você está falando que um crente que vive deliberadamente em pecado, obstinado em pecado, ele pode ser disciplinado com a morte? Sim, pode. Opa! Então essa realidade nos traz um lembrete, que a vida demanda sabedoria ou temor a Deus. A nossa vida dos crentes, dos servos de Deus, demanda temor a Deus. Não é porque nós temos a certeza de salvação que nós vamos sair por aí vivendo do jeito que nós queremos. Não é isso. Nós continuamos vivendo em temor ao nosso Deus. Porque Deus não tolera o pecado. E na igreja, na sua igreja, muitas vezes, Deus traz a disciplina sobre o seu povo por meio da morte. Meus irmãos, isso deve nos assustar. Se você ficou com medo, amém. Essa é a minha ideia. Que você fique com medo, que você trema aí. Tá? Porque muitas vezes Deus faz isso. Muitas vezes Deus faz isso. Nós não conhecemos os propósitos de Deus como Paulo discerne aqui em relação aos coríntios. Nós não sabemos, aquela pessoa morreu de disciplina, você não deve fazer isso, né? Aquela pessoa morreu, contato você viu, aquela pessoa demorou até para ela morrer, né? Não é para você fazer isso de todo velório que você faz agora também de crente, não é isso? Nós não sabemos, muitas vezes, os propósitos de Deus. Mas, assim como Paulo aponta, olha, vocês fizeram isso, e por isso Deus pesou a mão sobre vocês com a morte, isso pode acontecer ainda hoje. Isso aconteceu com Ananias e Safira. Isso acontece ali em 1 João capítulo 5. Ou seja, meus irmãos, temam a Deus. Lembrem que a realidade da morte nos diz que precisamos de sabedoria para viver a vida, que é passageira. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Temos alguns minutinhos aí ainda, né, Helena? Então eu queria abrir aí para vocês fazerem perguntas, né, para que se eu souber, aí eu responder. Se eu não souber, eu prometo estudar para trazer a resposta para vocês na próxima semana. E rapidamente, nós ainda temos pelo menos mais 3 estudos ainda nesse tema.
Na semana que vem nós falaremos a respeito de mitos que envolvem a morte. Como assim? Você já deve ter ouvido aquela história, quando a pessoa morre, ela vira uma estrelinha que olha por nós, que nos protege no céu, né? Talvez você tenha falado isso com uma criança, né? Errou feio, não é isso, ninguém vira estrelinha no céu. Você não pode falar isso com uma criança, está mentindo para a criança. Ou ainda a ideia dos santos, né, que morrem, do romanismo, né, que os santos morrem, olham por nós no céu, intercedem por nós. Balela também, isso não acontece, né? Ou vocês talvez saibam que uma outra seita, o mormonismo, a igreja dos mormons, eles se batizam pelos mortos. Isso é possível, né? Então, na semana que vem nós vamos falar a respeito disso. E nós teremos outros estudos falando a respeito do luto. Como consolar alguém enlutado, como falar para alguém a respeito de morte, como se preparar para a morte. Esse é um assunto importante. Então, conecte-se aí nos nossos próximos estudos, que a gente ainda tem muita coisa para falar a respeito desse assunto. Muito bem, Helena, tem alguma pergunta aí que o pessoal fez? Léo Mota no Instagram. Quais outros textos para a refutação da heresia do sono da alma? Olha, a gente tem Lucas 16, como eu mencionei, onde tem a história do rico e do Lázaro. Nós temos o próprio Senhor Jesus na cruz, onde ele fala para o ladrão, né? Hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, você não vai dormir, tirar uma pestana, acordar daqui não sei quanto tempo para estar comigo no paraíso. Não, isso acontece hoje. Paulo fala em vários momentos das suas cartas que quando ele partisse daqui ele estaria com Cristo imediatamente, né? Então nós temos vários textos que mostram essa realidade, né? Que não tem essa história de sono da alma, né? Tem mais pergunta? Por enquanto não, mas as pessoas podem começar a perguntar. Podem perguntar aí se vocês tiverem perguntas. Muita coisa a gente já respondeu nos estudos anteriores, né? E hoje também. Então talvez vocês estejam aí processando ainda tudo isso. Mas perguntem aí, a gente já tem quanto tempo no Instagram? Nós temos 6 minutos. 6 minutos? Então a gente tem mais 6 minutos aí para responder perguntas se você tiver. Tem uma aqui? Natan, em situações de grande sofrimento físico, é pecado desejar a morte ou chegar até a eutanásia? A questão da eutanásia, eu vou responder em uma série futura, não sei se espero que nós não estejamos mais em quarentena, né? A respeito de temas polêmicos. A eutanásia vai ser um desses assuntos. Agora, esse desejo da morte às vezes aparece na Bíblia, né? A Jó está sofrendo, ele fala, olha, queria não ter nascido, né? E a gente fala, será que isso é legítimo, né? A eutanásia não é legítima. A eutanásia é uma questão que, para o crente, ela é muito cara. Essa ideia de tirar a vida de alguém, a pessoa está viva, mas está sofrendo muito, isso é muito caro para nós. Isso é matar a pessoa. Ela está sofrendo, mas está matando a pessoa. Então isso para nós é uma espécie de homicídio. Então a eutanásia não é válida. Agora, muitas vezes nós estamos sofrendo e a gente fala, Senhor, leva a minha vida, porque eu não quero mais sofrer. Então, às vezes nós vemos isso na Bíblia, um clamor para que a dor cesse, né? Senhor, por favor, interrompa isso, né? Se for preciso me levar, que o Senhor faça isso porque eu tenho sofrido. Mas nós precisamos sempre ter em mente o valor da vida, né? Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a situações difíceis, a vida tem um valor intrínseco muito grande. E o crente não deve desapegar-se disso com facilidade, mesmo em meio ao sofrimento. É o que Paulo fala, olha, eu gostaria de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas por causa de vocês eu vou ficar aqui e vou trabalhar. É o que ele fala em Filipenses 1. Ou seja, o crente tem um apego à vida no sentido de valorizar a vida muito grande. A vida para nós, a vida humana é muito cara, porque é feita em imagem e semelhança de Deus. Mas sobre a eutanásia, essas questões, em outra série eu vou explicar mais detalhadamente. Sim? Em alguma instância, podemos dizer que a morte é um presente de Deus antecipado para os cristãos, visto Enoque que foi tomado para Deus. Enoque não morreu, né? Enoque, ser tomado para Deus, o entendimento comum é que ele foi meio que arrebatado, né? Enoque não experimentou a morte, né? E agora, falar que a morte é um presente de Deus, eu acho que não condiz com a teologia bíblica da morte, porque na Bíblia a morte é tratada sempre como algo negativo, como algo ruim. Né? Então os crentes, quando morrem, eles encontram com Jesus. Isso é bom, mas a realidade da morte, a experiência da morte, ela continua sendo carregada de algo muito ruim na Bíblia. Muito negativo, um inimigo, como nós vimos na semana passada. Então eu não usaria essa expressão presente. Como se comportar diante da morte?
Nós vamos falar disso nos próximos estudos. Então, fique atento aí no Instagram, no Facebook, porque nós vamos responder essas perguntas nos próximos estudos. O suicídio é pecado que não tem salvação? Essa pergunta ficou famosa um tempo atrás, né? O crente não perde a salvação por nada, nada, nem suicídio. Mas suicídio é pecado. É pecado porque é um atentado contra a própria vida. Os jovens já tiveram um estudo sobre isso, não foi gravado. Mas em resumo, o suicídio é sim um ato pecaminoso, mas o crente não perde a salvação por causa disso. É um pecado, mas que nenhum pecado faz o crente perder a sua salvação. É normal um cristão ter medo da morte? É comum um cristão ter medo da morte porque é a nossa inimiga, né? Nós sofremos por causa da morte. Nós vamos enfrentar um inimigo terrível, é uma experiência para nós muito dramática. Então é normal nós sentirmos esse medo, mas o crente não deve se ver desesperado, o crente não deve se entregar ali ao apavoro, meu Deus, eu vou morrer. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, ficou ali angustiado diante da morte que ele experimentaria, né? Do sofrimento e da morte. Então isso é normal, mas o crente não se entrega ao desespero, por conta da esperança que nós temos em Jesus. Que dia é a próxima live? Acho que é essa série, né? Sábado que vem, às 7 da noite, nós continuaremos falando a respeito de mitos da morte. Tem mais algum? Existem textos que inclusive dizem que Deus não se agrada da morte, não existem? Sim, nós vemos, por exemplo, o Antigo Testamento falando que Deus não se alegra com a morte do ímpio, né? A morte de um ser humano é algo terrível, é uma desvirtuação, é uma corrupção da criação de Deus. Então, certamente não é algo que fala, não, Deus tem prazer nisso. Não, Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. E sobre Paulo dizer que morrer seria lucro para ele? Sim, como eu disse, ele naquele momento ele falou, olha, se eu partir agora eu vou estar com Cristo, que é muito melhor, né? Ou seja, morrer é lucro porque todo esse sofrimento, essa perseguição que eu tenho passado aqui, ela vai cessar. Eu vou estar com Cristo agora livre disso tudo aqui. Mas eu tenho um compromisso com a Igreja de Cristo, tenho um compromisso com o meu ministério. Então, a vida de Paulo também era vista como algo precioso. Não pensem que Paulo tinha pensamentos suicidas, nada disso, nada disso. É uma realidade que nós temos. Enquanto Deus me der a vida aqui, amém. Eu vou viver pro louvor dele o máximo que eu puder aí. Mas quando Deus me levar, amém também. Eu estarei com Cristo, que livre aqui da presença do pecado. É esse equilíbrio que nós temos.